Tudo bem, pessoal? Então vamos dar início aqui à nossa sequência de aulas sobre o plano de contas aplicado ao setor público. E nessa aula agora, a gente vai detalhar o primeiro nível, que é a classe. Então vamos lá. Então a gente sabe que o PCASP, que é o plano de contas aplicado ao setor público, ele possui 7 níveis. Ele possui 7 níveis. E esse primeiro nível aqui é a classe. E quantas classes a gente tem no PCASP? 8 classes. Então a gente tem 8 classes. Então a primeira classe é o ativo. A segunda classe é o passivo. Certo? Vou colocar a mesma cor aqui. A terceira classe, variação patrimonial diminutiva. A quarta classe, variação patrimonial aumentativa. A quinta classe, controles da aprovação. Controle da aprovação do planejamento e orçamento. Seis, controles da execução. Do planejamento e orçamento. Do planejamento e orçamento. Certo? E o 7, 8, controle de devedores. Controle de devedores. E o 8, controle de credores. Controle de credores, tá bom? Então o que é que acontece? Ó? Essas são as 8 classes. O que é que a gente vai focar nessa aula de hoje? A gente vai focar nos conceitos das classes. Antigamente, todas as bancas gostavam de cobrar as classes do plano de contas antigo, que expirou em 2014. Ainda não começou a cobrar pesado o conceito das classes no novo plano de contas. Mas é só questão de tempo. Mas já cobrou, professor? Já caiu em prova. O conceito das classes já foi cobrado em prova. Então, não caiu com tanta intensidade porque não tem tantas questões ainda do novo plano de contas. A gente já está chegando a um número razoável de questões, mas ainda não tem uma gama de questões para você explorar e exaurir o tema, não. Ainda está, o pessoal ainda está, né, as bancas ainda estão tateando, cobrando aqui e acolá, e a gente daqui a pouco vai chegar com uma massa crítica maior. Mas esse é um tema importante. Então, vamos lá. Qual a primeira coisa que a gente tem que lembrar? Essas classes 1, 2, 3 e 4, elas são contas de natureza patrimonial. Isso a gente já sabia. Natureza patrimonial. As classes 5 e 6, elas são contas de natureza orçamentária. Natureza orçamentária. E a classe 7 e 8 são contas de natureza de controle. Natureza de controle. Beleza, pessoal? Então essas são as 8 classes. O que é que a gente vai fazer agora? Focar no conceito de cada classe. Então vamos lá, vamos começar pelo ativo. O que é o ativo? Vou fazer de uma outra forma aqui, para não ficar lendo, depois a gente passa os slides e mata alguma coisa. Então, para ser um ativo, tem que preencher 3 requisitos. Tem que ser um recurso controlado, recurso controlado, recurso controlado
que gere decorrentes de eventos passados e que gere benefícios econômicos futuros. Aí vamos colocar da seguinte forma. Vamos fazer aqui um conjunto e outro conjunto. Dá um close aqui, meu amigo. Então, isso aqui, para ser um ativo, qualquer item, para ser considerado um ativo, tem que ser um recurso controlado, tem que ser decorrente de eventos passados e tem que gerar benefícios econômicos futuros. Só vai ser ativo o que tiver aqui no meio. Ó. Ou seja, dessa historinha aqui todinha, quem vai ser ativo? Quem tiver na interseção desses três conceitos. For um recurso controlado, for decorrente de eventos passados e for capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Não passou em um dos três conceitos, não é ativo. Para ser ativo, tem que atender simultaneamente os três conceitos. Vamos falar agora de passivo. Então vamos lá, passivo. Então, o passivo seria como? O passivo seria uma obrigação presente decorrente de evento passado certo? Cuja liquidação gere saída de recurso com benefícios econômicos futuros. Então, como é que seria isso? Seria da seguinte forma. Mesma coisa. Vamos fazer aqui. Decorrente de evento passado tem que ser uma obrigação presente cuja liquidação gere saída de recursos com benefícios econômicos futuros. Ou seja, para ser um passivo, tem que simultaneamente atender quais critérios? Os três. Ou seja, só vai ser passivo quem estiver aqui na interseção. Ó. Então, para ser passivo, para estar na classe 2, ó, classe 2, lembra desse número. Para estar na classe 2, tem que ser uma obrigação presente, decorrente de evento passado, cuja liquidação gere uma saída de recursos, certo? Que possam gerar benefícios econômicos futuros, certo? Então, isso aqui é o conceito da classe 1, vou até colocar aqui, classe 1, e aqui classe 2. Classe 1 e classe 2, perfeito, pessoal? Então, é isso. Vamos falar agora da classe 3 e da classe 4. Continuando. Vou apagar. A vantagem da videoaula é essa. Você dá pausa, copia, faz seu esquema e prossegue no vídeo. Vamos falar agora da classe 3 e da classe 4. Então, classe 3, variação patrimonial diminutiva. E classe 4, variação patrimonial aumentativa. Certo? Então, o que seria uma variação patrimonial diminutiva? Então, seria a diminuição do benefício econômico, em virtude
Em virtude de quê? De despesas em virtude de que mais? De insubsistências do ativo, ou diminuição do ativo, ou aumento do passivo. Ou seja, houve uma diminuição do benefício econômico. Sabe o que ele quer dizer aqui com benefício econômico? Houve uma diminuição do PL. Diminuiu o meu patrimônio líquido. Quando diminui o patrimônio líquido, você tem uma variação patrimonial diminutiva. E essa variação patrimonial diminutiva pode ser em virtude de quê? De despesas, de diminuição do ativo ou aumento do passivo. Aí, continuando. Variação patrimonial aumentativa. É o aumento do benefício econômico em virtude de Aí quais são as possibilidades? Receitas, aumento do ativo ou diminuição do passivo. Com isso, pessoal, a gente encerra as 4 contas que são contas de natureza patrimonial. O que mais você já pode aprender sobre essas 4 classes? Essas 4 classes aqui, elas existem também na contabilidade societária, com outros nomes. Isso é importante que eu vou falar agora. Na contabilidade societária, quando você estuda contabilidade societária, se você vier estudar, você não vai encontrar lá variação patrimonial aumentativa e diminutiva na contabilidade societária. Você vai encontrar, ao invés de você encontrar variação patrimonial diminutiva, você vai encontrar despesa. Ao invés de encontrar variação patrimonial aumentativa, você vai encontrar receita. E por que a gente não chama então, professor, de despesa e receita? Simples. Porque na contabilidade pública, em administração financeira e orçamentária, em orçamento público, para ser receita tem que entrar dinheiro, para ser despesa tem que sair dinheiro. Coisas que não batem com o conceito da contabilidade societária. Em outras palavras, receita e despesa em contabilidade pública não é a mesma coisa de variação patrimonial aumentativa e diminutiva, respectivamente. Não é a mesma coisa. Receita e despesa em contabilidade pública, entra ou sai dinheiro. E variação patrimonial diminutiva, ocorre um decréscimo do benefício econômico. Variação patrimonial aumentativa, ocorre um aumento do benefício econômico. Beleza? Vamos falar agora, uma outra coisa importante. Essas classes 3 e 4, as duas juntas, variação patrimonial aumentativa menos variação patrimonial diminutiva, juntas elas formam um resultado patrimonial. O resultado patrimonial, vou explicar isso quando eu falar dos subníveis, quando eu falar dos grupos, que é o segundo nível. Então, o resultado patrimonial, ele compõe o patrimônio líquido. E por que eu estou falando isso? Porque no final do exercício, preste atenção no que eu vou falar agora. No final do exercício, toda a classe 3 e 4 ela é encerrada, ela é zerada. Ou seja, os saldos da classe 3 e os saldos da classe 4, eles são confrontados. Ou seja, você tem variações patrimoniais diminutivas e você tem variações patrimoniais aumentativas. As variações patrimoniais aumentativas menos as diminutivas, você faz uma confrontação e vai sobrar um resíduo que pode ser positivo ou pode ser negativo. O nome disso, você já pode gravar, é resultado patrimonial. E aí o que é que acontece? Quando você faz essa confrontação, as classes 3 e 4, elas são encerradas. Então isso é importante ficar na prova. Lembre-se disso. Ao final do exercício, quando do cálculo do resultado patrimonial, as classes 3 e 4 são encerradas, são zeradas. Vamos falar agora da classe 5 e da classe 6. Vamos lá. Vamos apagar aqui. A classe 5 e 6, o conceito delas é bem fácil. Mas eu não estou preocupado agora só com o conceito. Eu quero que você já preste atenção em outra coisa também. Mas vamos primeiro para o conceito.
Classe 5, controles da aprovação do planejamento e orçamento. E 6, vamos colocar aqui com outra cor, controles da execução. Controles da execução do planejamento e orçamento. Ok? Então, o que é que acontece? Qual é o conceito? Dentro da classe 5, e aí o conceito é o mesmo. Você vai ver que o conceito, ele pode até ter um erro, mas é o conceito que está no plano de contas, tá? Então, esse conceito eu tirei de onde? Esse conceito eu tirei do arquivo Excel, que existe no site da SCN, que contém os conceitos das classes. Qual o conceito que está lá? Tanto para a classe 5 quanto para a classe 6. O conceito é o mesmo. São os atos e fatos relacionados à execução do planejamento e orçamento. Beleza? Atos e fatos relacionados à execução do planejamento e orçamento. Aí o que é que eu vou passar para você agora, que é uma dica feroz. Dica feroz. Quais são os principais atos e fatos, professor, que eu já tenho que dominar, que eu tenho que lembrar na hora da prova, que com certeza vai usar a classe 5 ou a classe 6. Eu não estou dizendo que vai usar a classe 5 e 6 ao mesmo tempo. Às vezes tem fatos que usam apenas a classe 6. Você debita e acredita na classe 6. Eu não estou entrando nesse mérito ainda. Mas o que eu vou falar agora, esses fatos que eu vou te falar agora, atos e fatos orçamentários, certo? Orçamentários na perspectiva da classe 5 e 6, esses fatos, eles vão pelo menos usar a classe 5 ou a classe 6. Quais, professor? Então vamos lá. Isso é bom você lembrar. Aprovação da LOA. O segundo seria o empenho, a liquidação e o pagamento. O próximo seria a movimentação de crédito. O próximo seria a arrecadação. E o próximo seria inscrição e execução dos restos a pagar. Olha o que eu vou te falar agora. Olha o que eu vou te falar agora. Se você gravar esses atos e fatos aqui, você já começa bem na prova. Ou seja, se tiver aprovação da LOA, que é previsão da receita ou fixação na despesa, você pode até não saber o lançamento. Você pode até não saber onde debita e onde credita. A gente vai aprender isso. Você pode até não saber isso. Mas é importante que você saiba que nessa situação você vai usar a classe 5 ou 6. Pode até usar as duas, mas pelo menos uma das duas classes você vai usar. É importante você saber que quando você empenha, liquida ou paga, necessariamente você vai usar a classe 5 ou 6. É importante você saber que quando você movimenta créditos, necessariamente você vai usar a classe 5 ou 6. É importante você saber que quando você arrecada, lembrando que a previsão já está aqui em cima, quando você arrecada a receita, necessariamente você vai ter a classe 5 ou 6. Quando você faz a inscrição de restos a pagar, necessariamente você vai ter a classe 5 ou 6. Quando você executa os restos a pagar, que é liquida os restos a pagar não processados, paga os restos a pagar processados, ou paga os restos a pagar não processados e liquidados, nessa sequência, né?
quando você faz uma dessas operações, você necessariamente usa a classe 5 e 6. Cuidado, que em várias transações dessas que eu acabei de dizer, em algumas situações, você não vai usar apenas a classe 5 ou 6. Você também vai usar contas das classes 1, 2, 3 ou 4, dependendo da situação. Mas o foco agora não é classe 1, 2, 3, 4. O foco agora é classe 5 e 6. Então, quando esses eventos ocorrem, você necessariamente ou vai usar a classe 5, ou vai usar a classe 6, ou vai usar as duas. Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Então, isso que eu tinha para falar sobre classe 5 e 6. Vamos falar agora da classe 7 e 8. Então, a classe 7 e 8, a classe 7 é controle de devedores e a classe 8, controle de credores. Então, vamos lá. Classe 7, controle de devedores. E classe 8, controle de credores. Beleza? Aí o que é que a gente precisa saber? Na classe 7, ela vai cuidar, certo? Trata dos atos potenciais. E contas de controle. E a classe 8, ela trata da execução dos atos potenciais e contas de controle. Perfeito? Então a diferença da classe 7 para a classe 8 é que na classe 8 tem a palavra execução. Outro cuidado que você tem que ter é que a classe 8 ela trabalha só com atos. Enquanto que a classe 5 e 6 trabalha com atos e fatos orçamentários. Beleza? Lembrando que a classe 5 e 6 considera atos orçamentários a inscrição e execução de restos a pagar de acordo com a perspectiva do plano de contas. Isso aí às vezes dá um tilt no aluno. Né? O aluno às vezes, pô, mas eu aprendi que restos a pagar quando eu pago é despesa extra-orçamentária. Isso continua valendo. Mas dentro do plano de contas, isso é uma informação orçamentária. Essa é a dica, essa é a pegadinha. O que mais eu tenho para te dizer aqui? Professor, um exemplo de um ato potencial. Olha o que eu vou te falar. Que você já viu isso, a gente só está colocando isso no plano de contas. Toda vez que eu assino um contrato ou que eu executo um contrato, com certeza você vai usar a classe 7 ou a classe 8 ou as duas. Vai depender do momento da assinatura ou do momento da execução. Beleza? Então, com isso, a gente encerra as 8 classes. Vamos agora passar para os slides e fazer os exercícios de reforço. Vamos lá. Então, conceito de ativo, recursos controlados, eventos passados, que se espera que fluam benefícios econômicos futuros. Passivo, obrigações decorrentes de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos que incorporem benefícios econômicos futuros. Questão 3. Classe 3. É a diminuição do benefício econômico, que resulte em decréscimo do patrimônio. Pode ser devido à saída de recurso, redução de ativo ou incremento de passivo. E que não seja proveniente da distribuição aos proprietários da entidade. Variação patrimônio aumentativa. É o aumento do benefício econômico durante o período contábil, sob a forma de entrada de recurso, receita, aumento do ativo, diminuição do passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido e que não seja proveniente de aporte dos proprietários. 5 e 6. Contas com função que registra os atos e fatos ligados à execução orçamentária. Atos e fatos ligados à execução orçamentária. 7. São registrados os atos potenciais. E 8. A execução de atos potenciais. Agora, vamos fazer aqui as questões sobre isso. Né? Questão de reforço. Primeira questão aqui da parte de reforço. A classe 1 do plano de contas, isso aqui é para você marcar certo ou errado.
A classe 1 do plano de contas ao setor público compreende os recursos controlados, beleza, por uma entidade, como consequência de eventos presentes, dos quais se esperam que fluam benefícios econômicos. Tá certo ou tá errado isso, pessoal? Tá errado, porque não são de eventos presentes, são de eventos passados. Beleza? Por isso que aqui está errado. Próxima questão. A classe 4 do plano de contas compreende o aumento do benefício econômico durante o período contábil, sobre a forma de entrada de recurso, aumento de ativo, diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte proprietário. Verdadeiro. Então essa primeira aqui está errada e essa aqui está certa. Próxima questão. A classe 7 do plano de contas, que a gente sabe que a classe 7 é controle de devedores. Compreende as contas em que são registrados atos e fatos potenciais e controles específicos. Não tem fatos na classe 7. Você só tem atos. A classe 7 e a classe 8, elas só trabalham com atos potenciais. Beleza, pessoal? Então, aqui também está errado. Então, pessoal, com isso a gente encerra essa aula. A próxima aula a gente vai trabalhar com o segundo nível das contas. Daqui a pouco a gente volta.